Graça e paz, meus irmãos. Hoje, sexta-feira, no quadro da semana, vamos ler o texto no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhes: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aqui a questão era sobre amar a Deus ou não amar. Quando o Senhor Jesus ele fala com os judeus sobre os mandamentos, ele é muito cobrado sobre os mandamentos, especialmente sobre o dia do sábado, né, que os seus discípulos às vezes trabalhavam e comiam nesse dia, colhiam espigas, né, como diz a palavra, e comiam, e ele era muito cobrado. Então, Jesus fala sobre a lei sem dar a entender que a lei estaria sendo revogada, mas pelo contrário, que em Jesus e no ministério de Jesus, a lei estaria sendo cumprida. E ele disse que os mandamentos da lei, que são 10, são todos muito importantes. Mas ele separa, né? Ele faz uma síntese desses 10 mandamentos e ele coloca em 2 patamares, um mais elevado, celestial, e o outro mais terreno, humano, então. E ele diz que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus com todas as tuas forças, com todo o teu coração, com a tua alma, com todo o teu sentimento, ou seja, amar a Deus acima de tudo. Esse seria o primeiro mandamento da lei de Deus. E o segundo, semelhante a este, é: ama o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse: se vocês cumprirem esses 2 mandamentos, vocês estarão cumprindo toda a lei. E agora, nesse texto aqui, ele fala novamente sobre o amor, né? Que a gente não pode descartar de maneira nenhuma essa atitude de amar, porque o ódio, ele não é de Deus, o ódio é do inimigo. O amor é de Deus, Deus é amor. E ele diz: se alguém me ama, né, não é aquele que diz que me ama, não é aquele que diz, me chama de Senhor, mas aquele que me ama verdadeiramente, ele obedece às minhas palavras. Ele procura andar no caminho indicado a ele pela palavra que eu falei. E se assim acontecer, eu o amarei, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E isso é uma realidade na vida daqueles que servem a Deus. Deus nos ama porque ele ama o mundo. Jesus nos ama porque ele afirmou que ele nos ama e cumpriu com a sua palavra quando ele diz: viremos para ele e faremos nele morada. Jesus, subindo aos céus, né, onde está sentado à direita de Deus, envia o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. E aonde mora o Espírito de Deus? Dentro de cada um de nós. É isso que a Bíblia diz. E isso que vai fazer a diferença entre aqueles que amam verdadeiramente a Deus e aqueles que só de boca para fora expressam esse amor. Aquele que ama e que tem o Espírito de Deus morando em sua vida é aquele que realmente está obedecendo os ensinamentos do Mestre. Graça e paz, Deus abençoe a cada um. Amém e amém.